Olá família, tudo bem? Graças a Deus. Como é que está você aí? Tudo bem? A nossa família eterna é uma família diferenciada, né, meus queridos? Graças a Deus. Todo dia essa família está com a Bíblia na mão, pedindo ao nosso Criador entendimento, pedindo que ele esclareça sua palavra nas nossas mentes, né? É por isso que nós não somos enganados pelo sistema e é por isso também que ninguém mais nos prende a lugar nenhum, a laço qualquer, não é? Graças a Deus. Ajeitado aqui no meu cabelo, meu pente é assim, ó. Eu gosto desse pente, coisa antiga, né? E eu gosto sempre de deixar o cabelinho, né, mais num lugarzinho certinho, né? Cabelo de negro, cabelo de, de, de como é que fala, meu Deus? Eu sou, ah, esqueci o nome. Eu sou uma pessoa descendente de índio, então a gente fala que a gente é mestiço, né? Lembrei da palavra, a gente fala que é mestiço. Mas, na minha certidão, quando eu era criança, a cor é parda, né? Mas eu me considero um negão, não é? Porque o meu avô, o pai da minha mãe, era um negão, negão mesmo. Além de ser muito grande, ele era muito forte, né? Trabalhava em roça, mexia com boi, com gado. Ele conseguia pegar um boi pelo chifre e tombar o boi, de tão forte que ele era, né? Imagina um negro misturado com índio, com a raça índia, não é? Indígena. É, tem que dar uma coisa boa. Graças a Deus. Meus queridos, mas vamos aqui ao entendimento da palavra. Estou com minha Bíblia aberta. Olha, muita gente tem dificuldade de entender quando a gente fala que o reino de Deus já foi estabelecido, não é verdade? Aí as pessoas falam, mas cadê Jesus reinando? Cadê Deus reinando? Cadê onde que é o trono dele? Onde que é o palácio dele? É bonito isso, né? Bonito e ao mesmo tempo preocupante, né, queridos? Sabe onde que está o palácio de Deus? Aqui, ó. Cada ser humano que acredita nele é um palácio. Cada coração da pessoa que acredita nele é um trono. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Porém, a mesma Bíblia vai dizer que ele reina através de nós. Ah, mas isso está escrito na Bíblia? É claro que está. Jesus já dizia isso lá no primeiro século. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Perguntaram a Jesus sobre o reino dele. Cadê? Deixa eu ver Lucas. Deixa eu ver se eu acho que Lucas. Ah, minha Bíblia está aberta aqui, mas está com uma marcaçãozinha. Mas tem uma outra Bíblia aqui que eu vou abrir. Essa aqui, ó. Tem uma outra Bíblia aqui. Eu quero abrir aqui Lucas 17. Ó. Lucas 17, 20 e 21. Presta atenção. A vinda súbita no reino de Deus. Do reino de Deus. Não é no, é do. Então o reino de Deus viria. Então de que forma que viria? 20 e 21, 17, 20 e 21. E quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, também eram judeus, tá? Fariseus eram judeus. Eles só eram de uma religião, de uma denominação chamada farisaica. Eles eram fariseus, porque eles seguiam as doutrinas farisaicas, não é? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes e disse: o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, ou seja, por fora, física, para todo mundo ver. Nem dirão, ele aqui, ele ali, porque eis que o reino de Deus está, algumas traduções falam entre vocês e outras traduções falam dentro de vocês. Então, como que o reino de Deus, ele se estabeleceu? Dentro de cada pessoa que acreditam que o reino de Deus já foi estabelecido. Mas eu vou te mostrar na Bíblia desde quando esse reino foi estabelecido. Marcos capítulo 16, eu quero ler o versículo 19 e o 20. Marcos 16. Claro que muita gente vai dizer, ah, mas isso aí é acréscimo, porque no original Marcos só vai até o versículo 8. Tudo bem. Então, vamos ficar com Lucas, mas eu vou ler Marcos 16, mas vamos acreditar em Lucas, tá bom?
porque Lucas não tem essa coisa, essa desconfiança de acréscimo. Mas eu vou ler aqui Marcos 16, 19 e 20. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Tem uma vírgula aqui. A destra de Deus, é um ponto final mesmo. Então vamos ficar só com o versículo 20. Tá, aqui está falando que desde quando ele foi recebido no céu, ele foi e assentou-se à destra de Deus. Mas eu quero explicar a você, antes de prosseguir com a sequência do estudo, eu quero explicar com você a palavra destra. A palavra destra não quer dizer uma cadeira do lado de Deus. Não quer dizer que Jesus sentou-se ao lado de Deus, para os dois comandar. Essa palavra destra, ela nos remete à posição anterior que ele tinha antes dele se fazer homem e vir aqui na terra. Lembre-se de João, o verbo se fez, ou seja, se tornou carne e habitou entre os homens. Então, esta palavra destra de Deus é a sua posição de origem antes dele vir aqui. Como que você vai entender isso? Quando você lê Colossenses capítulo 1. Aí você vai entender que Deus, ele não se usurpou a ser igual ao homem para vir aqui morrer como homem. Ele não ficou assim, poxa vida, é muita humilhação, eu não vou fazer isso não. Não, Deus não pensou nisso. Quando você lê Colossenses 1, você vai entender, principalmente a partir do versículo 15. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, se é isso mesmo que eu estou falando. Vamos dar uma olhada aqui em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Isso mesmo. A supremacia de Cristo. Lembre-se que Cristo foi depois da ressurreição. Jesus de Nazaré é do início do nascimento dele lá no ventre de Maria, o nascimento até a morte de cruz. A morte de cruz, 40 dias depois da ressurreição, o Cristo é ressuscitado. Quando ele volta para a eternidade, uma nuvem o cobriu para ocultar a transformação dele na pessoa de Deus novamente. Não se esqueça disso, por favor. E depois não venha me dizer que você não entendeu nada. Beleza. Então Cristo, ele já reina desde o momento em que ele ascendeu-se ao céu. Vamos para mais uma confirmação aqui. Agora o apóstolo Paulo. 1 de Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, porque a trombeta vai soar, ou soará, não é a mesma coisa. E os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós é eles. Está escrito nós, mas esse nós aqui, ele tem 2.000 anos de idade. Essa primeira pessoa já virou terceira pessoa. Esse nós eram eles. Você que é um bom entendedor, né, da regra da língua portuguesa, vai saber disso. Agora o crente comum, o crente normal, que não gosta de estudar, não gosta de pesquisar, ele não vai entender isso aqui não. Ele vai ler esse nós e vai trazer para os nossos dias. Os futuristas fazem isso. Por isso que eles deitam e enrolam nas costas de quem não tem conhecimento bíblico, não é? Então, Paulo diz, e nós seremos. Você está vendo as primeira pessoa do plural, nós, e seremos. Você está vendo aqui um verbo do plural, um verbo transitivo do plural, possessivo. E nós seremos. Esse verbo aqui é porque tinha muita gente que estava ouvindo Paulo e ele diz nós, ele se inclui, e quando ele fala seremos, ele fala assim, eu e vocês, nosso grupo aqui, seremos transformados. Paulo fala em sair da terra e ir para o céu? Não, né? Paulo não fala isso. Ele fala transformados, mas ele não fala em arrebatamento físico. Transformação era a metanoia, tanto que em 1 de Timóteo, capítulo 4,
a partir do versículo 5, ele fala que ele terminou a sua carreira, ele pregou o evangelho que tinha que ser pregado, ele agora só estava aguardando o juízo. Ah, Alberto, ele não falou isso não. Ah, não falou não? Então quando ele fala assim, desde agora eu só estou esperando a coroa da justiça. Não reservado só para mim, mas para todos aqueles que acreditam na sua vinda. A vinda de Jesus era o quê? Era o juízo. A vinda do Filho do Homem era o quê? O juízo. A vinda do Filho do Homem era o quê? A manifestação do Filho do Homem. E o que era a manifestação do Filho do Homem? As bodas do Cordeiro, a festa da boda do Cordeiro, que o livro de Apocalipse, capítulo 19, ele declara e ele fala os pormenores. O problema é que você não entende. Então, quando Paulo disse assim, ó, pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Ele está falando do corpo físico e do corpo espiritual. Ele fala assim, e isto que é mortal se revista da imortalidade. O corpo humano, físico, ele é imortal? Não. O que é imortal em nós é o espírito. O espírito, ele não morre. O espírito, ele volta para o Criador. Só que você já olhou Romanos capítulo 8? Que não é todo ser humano que tem um espírito imortal? Existe o espírito mortal, que é o espírito do homem, com E minúsculo, e o espírito imortal, que é o E maiúsculo, o espírito de Deus em nós. Só que muita gente não enxerga isso. Aí Paulo continua falando assim, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então, ó o advérbio, então, ou seja, a partir daí, desde então, desde já, a partir de agora, Paulo fala assim, se cumprirá, então, ele diz, se cumprirá o quê? A palavra que está escrita, tragada foi a morte na sua vitória. Quem é a morte e quem seria a vitória? Vamos continuar lendo para você entender quem era a morte e quem era a vitória, porque são dois personagens, a morte e a vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Cadê o arguilhão da morte? Quando que aconteceu isso? Vou explicar. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Bíblia é bom demais, né? Evangelho eterno é bom demais, né? Fala a verdade. Ora, agora ele vai explicar quem era uma coisa e quem era outra. Ora, o arguilhão da morte era, esse verbo estava no tempo presente quando foi escrito, porque o templo ainda estava de pé e a lei não tinha sido totalmente ainda banida da história, porque o templo estava de pé e os sacrifícios ainda estavam em vigor. Então ele diz, ora, o arguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado era a lei. O que era então o arguilhão da morte? Era o pecado. E quem era a morte aqui? Era a lei de Moisés. Essa lei de Moisés, ela recebeu o nome também de ministério de morte. E como que o ministério da morte seria banido da história? A partir do momento que Cristo vencesse a morte na cruz. Quando ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte na cruz. Ao vencer a morte na cruz, ele já estava dando a entender que o ministério da morte estava para ser banido da história. E como que ele fez isso? O arguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado era a lei. E quando nós falamos, apoiado na Bíblia, que não existe mais pecado, os futuristas e os pregadores, pastores, falam assim,
Esse povo são hereges, esse povo são doidos. Então, doido para você, pastor, é a Bíblia. Doido para você é o apóstolo Paulo. O problema é que vocês usam a lei de Moisés, vocês usam o pecado para tirar dinheiro das pessoas. Nós usamos a verdade bíblica para libertar as pessoas do sistema que vocês metem em cima das pessoas e conseguem, meter um arguilhão. Qual o arguilhão que vocês metem nas pessoas? O medo, o terror, o pavor, a ignorância no conhecimento. Aqui está, meu querido. Cristo reina desde o momento em que ele venceu na cruz. Só não tinha voltado ainda para o seu lugar de origem. Mas quando ele voltou para o seu lugar de origem, ele começou a reinar. E quem que desfruta desse reino? Quem entende a palavra. E quem se libertou do sistema religioso. Por que que quem está no sistema não consegue viver o reino? Por quê? Porque no reino de Deus não precisa templo. No reino de Deus não precisa pastores. No reino de Deus não precisa religião. No reino de Deus não precisa denominação. No reino de Deus não precisa convenção. No reino de Deus não precisa paletó e gravata. Olha só, eu tô aqui, de bermuda, bermuda, tá vendo aqui? Sabe quantos anos que eu fiquei sem usar uma bermuda por causa do sistema religioso? 41 anos. 41 anos. Olha, pego a minha moto, pego minha mulher, pego minha esposa, né, minha mulher, vou dar o meu passeio, graças a Deus, sem medo do inferno, sem medo, sem terror, sem nada, não é? Graças a Deus. Vou andar, vou passear, vou me divertir, graças a Deus. Pego, a minha motinha e vou andar. Sabe por quê? Porque eu vivo o evangelho eterno, eu vivo o reino. Enquanto tem muito pastor, irmãos, queridos, que estão vivendo. E você aí, plantado, obedecendo o pastor, enquanto eles estão viajando para Dubai, viajando para Paris, viajando para Nova York de avião, viajando de avião, né, jatinho, enquanto eles estão visitando a cidade mais linda do Brasil, frequentando as praias. E sabe o que você fica fazendo? Limpando o templo religioso. Sabe o que você fica fazendo? Brigando com a sua família. Quando a sua mulher pede para você passear, você fala, eu não posso. Quando o seu filho pede para passear, você diz, eu não posso. Por que o senhor não pode, papai? Por que a senhora não pode, mamãe? Porque o pastor não deixa. Porque o pastor me vai suspender de comunhão. Porque o pastor disse que não pode. Mas ele pode, querido. Ele pode gastar o seu dinheiro que ele arrecada no templo. Ele pode. E você fica aí. Quer um conselho? Cristo reina desde o momento em que ele venceu na cruz. Cristo reina desde o momento em que ele voltou para a eternidade na pessoa do Criador, enquanto você ainda não reina, porque não sabe fazer a diferença entre o que é o reino de Deus e o que é o reino dos homens. Sabe o que você está fazendo com a sua vida? Acabando com a sua vida, acabando com a sua família, porque você não entendeu nada. Agora presta atenção. Biblicamente, você já era para estar casado com Deus, mas você ainda se acha noiva. Mas biblicamente, você já era para estar casado, já era para você desfrutar dos reinos, já era para você desfrutar das boas novas, já era para você desfrutar disso aqui, Apocalipse capítulo 19. Eu vou terminar o vídeo. Preste atenção nisso aqui. Preste muita atenção. Versículo 6 do capítulo 19. Também ouvi uma voz, tempo verbal presente, quando foi escrito. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas. Sabe quem é essas multidões? É todos os filhos de Deus no Espírito. Como a voz de fortes trovões, que dizia, aleluia, pois já reina. Tem quantos anos os livros de Apocalipse? 2000 anos. Tem 2000 anos que você está noivo. Tem 2000 anos que você não sabe que você está casado e o seu esposo, ele é o maior rei de todo o universo. Já reina o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exaltemos e demos-lhe glória, pois são chegada a boda do Cordeiro. O que foi a boda do Cordeiro? O grande juízo, a grande tribulação. Por quê? Porque
a festa da boda do Cordeiro, ao mesmo tempo que foi ruim para uns, foi bom para outros. Assim como uma festa de casamento hoje, em que o ex-noivo, o ex-namorado ou a ex-namorada fica triste quando é convidada para estar num casamento do ex, né? Enquanto para outros é muita alegria de participar da festa, para outros é muita tristeza. Para nós é a maior alegria saber que Cristo já reina desde os tempos eternos. Agora, presta atenção, são chegado a boda do Cordeiro, porque já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, resplandecente e puro. Só que esse linho fino são os atos de justiça dos santos. Você quer mais? Você pensa que essa roupa era literal? Era um vestido branquinho, arrastando a grinalda no chão? Não, não. É os atos de justiça que eu e você hoje em dia fazemos. E falar a verdade é ato de justiça. Sabe por que eu sou filho de Deus no Espírito? Porque eu uso a Bíblia para levar justiça para você. Tchau, Deus abençoe. Espero que você entendeu. Se inscreva no canal. Deixa o seu comentário aí, que é muito importante. Deixe o seu like, que é mais importante ainda, e também compartilhe com outras pessoas. E ó, tamo junto. Quer ajudar o canal? No primeiro comentário e também na descrição do vídeo eu falo alguma coisa para você entender por que você deve ajudar o canal. Porque eu compartilho com os irmãos lá na África aquilo que você faz por mim, eu faço pelos outros. Deus abençoe, tamo junto. Tchau!